Vou falar também de qualidade, estamos falando sobre visão, audição, visão. São situações que você não pode deixar ficar ruim, né? Porque você precisa para ter uma vida adequada, para poder ter uma vida social. Então, estamos falando aqui, falamos agora da Oficina dos Óculos, que oferece um material maravilhoso, e vamos falar também da Philips Aparelhos Auditivos. Fonoaudióloga Carol conosco aqui, muito boa noite. Obrigado pela presença, Carol, tudo bem? Carol. Boa noite Maria, boa noite Neto, boa noite pessoal de casa, um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua presença, né? Ó, você que está assistindo pode fazer pergunta para Carol, viu? 991411048, quer saber sobre os aparelhos, quer tirar alguma dúvida, fique à vontade em participar conosco aqui, 991411048. Carol, tem certas coisas que a gente pode deixar para amanhã, não é verdade? Tem certas coisas que pode deixar para amanhã, né? Ah, amanhã eu vejo. Agora, quando a gente fala da nossa saúde, da nossa qualidade de vida, não tem amanhã, tem que ser agora, né? Não é assim? Com certeza, né? A audição, né? Tudo que envolve a nossa saúde, eu acho que tem uma urgência, né? Está relacionado à nossa vida, à nossa qualidade de vida. Então, a gente não pode ficar deixando isso, esperar com que isso piore, né? E empurrando, né? A gente tem essa mania de ir se adequando, né? Então, amanhã eu vejo, amanhã eu vou atrás, espera ficar um pouquinho pior. E quando a gente fala de saúde, eu acho que é o contrário, né? Quanto antes a gente correr atrás, melhor é o nosso resultado. E aí é para a saúde, é uma questão também financeira de qualidade de vida, né, Carol? Quando você trata antes, quando você descobre antes, você consegue ter um resultado melhor, né, no tratamento. Quando você fala, né, na questão da audição, por exemplo, né, a pessoa demora um pouquinho para aceitar. Tem todo esse lado que é um lado que você trabalha muito bem lá, né, com a equipe da Philips Aparelhos Auditivos, né, quando vai uma pessoa de idade, que é difícil de entender, que não, agora vai ter que usar aparelho, acho que vai ser incômodo. Então você tem todas essas muralhas a serem superadas, né? Quando chega no consultório, vai conversar com a Carol, aí os muros vão caindo por terra. Não é assim, dessa maneira? A pessoa fica, não vou, não quero ir. Aí quando vai lá, nossa, é tão simples, é tão bacana, já estou voltando a ouvir novamente. Surpreende isso, né? É justamente dessa forma, né? A pessoa, às vezes, ela não sabe o quanto ela está precisando de um aparelho auditivo, até o momento que ela vai até a clínica e coloca e vê o quanto de som que ela estava deixando de escutar, né? O quanto aquilo estava fazendo parte da vida dela, ela estava deixando, né? De vivenciar momentos, de ter ali um convívio social com a família, com outras pessoas, e justamente pelo fato da não aceitação dessa dificuldade, né? A audição, como qualquer outra coisa na nossa vida, né, outro sentido, é natural, né, que a gente possa vir a ter alguma dificuldade. E eu falo sempre, né, é muito natural para a gente, se precisar de um óculos, a gente vai atrás, né? Sim. E com relação à audição, não. A gente leva um tempo para aceitar, acredita nesse estigma, né? Nessa coisa de, nossa, eu estou envelhecendo, eu não quero que as pessoas me vejam como uma pessoa, né, envelhecendo. E não é isso, né? A audição está relacionada à nossa qualidade de vida, ao nosso meio, a estar presente, né, em conversações. Então, quanto antes a gente vai, né, ver a questão da nossa audição e coloca o aparelho, melhor é, né? Os nossos resultados são melhores. E eu falo sempre, né, a nossa saúde não é um gasto e sim um investimento. É um investimento que a gente tem na gente, na nossa qualidade de vida realmente. Carol, e agora falando dos aparelhos, né? A Philips, ela tem todo um know-how de pesquisa, né, em cima de qualidade e tecnologia, né? Quando a gente pensa nisso, a gente sabe, né? A Philips é uma marca mundialmente conhecida, né, premiada, e estamos falando especificamente da premiação em cima dos aparelhos, né? Premiada com os aparelhos. Mas a tecnologia, ela não para, ela evolui. E aí o designer que tira todo esse mito, como você falou agora e me chamou a atenção, da pessoa achar que com o aparelho, nossa, o aparelho então é como se fosse algo que vai estar ali, né, destacado. E é justamente o inverso disso, porque a Philips, além de trabalhar com a tecnologia, aprimorando a tecnologia, a Carol já vai dar detalhes sobre isso, mas o designer, ele vem de encontro com esse estigma que não pode existir mais, né, Carol? Quer dizer, você coloca o aparelho, a Carol vem de aparelho, a gente não percebe, ela está de aparelho, tipo, olha, está de aparelho, tá aqui, ó, é imperceptível.
Isso é um resultado que a Philips apostou e deu muito certo, né? Sim, a Philips, ela tem a linha de aparelhos premium, né? Então, são os aparelhos com a maior tecnologia do mercado e tudo é pensado para que o usuário ele tenha a audição mais próximo da audição natural, né? Então, a tecnologia ela é desenvolvida, né? Por meio de inteligência artificial, onde o próprio aparelho ele consegue notificar, saber, né? Qual é aquele som que está acontecendo, qual é aquela cena sonora, aquele ambiente que a pessoa está e vai dar exatamente o ganho, né? O som que a pessoa ela precisa para corrigir essa audição. O design também ele é pensado, né, anatomicamente para que fique confortável, para que siga ali, né, a anatomia, a amplificação natural da orelha. Então, realmente, as pessoas elas não notam. A gente tem isso, né, essa falsa ideia de que todo mundo vai ver e que vai ser pejorativo e, na verdade, não é. Né? A gente tem que tirar um pouco desse pensamento. E, como o Neto disse, né, eu sempre venho aqui com um aparelho na orelha. Né? Perceber, gente. Muito Ele é um aparelho bem pequenininho. Então, as pessoas elas não notam. Com certeza, o benefício, o ganho que esse dispositivo ele vai, né, proporcionar para a vida da pessoa é muito maior do que qualquer coisa física que a gente pense, né, qualquer barreira quanto ao visual dele. Porque hoje, sim, eles são menores, eles são pensados realmente para ter essa descrição e dar, né, realmente o ganho, né, que essa pessoa precisa, dar o som, devolver os sons da vida para essa pessoa. E aí, falando agora da tecnologia desse aparelho, para vocês terem uma ideia, né? A gente precisa pontuar aqui. A questão do aparelho você vai estar com esse aparelho boa parte do seu tempo que você está ali acordado, transitando, fazendo seus afazeres, sem precisar se adaptar a isso. Porque o aparelho, ele sim, ele tem essa inteligência artificial que ele vai se adaptar ao local que você está. Explica um pouquinho para nós sobre isso, Carol, por gentileza. Essa tecnologia ela é muito interessante, né? Porque o propósito do aparelho é que a pessoa ela use o tempo todo, né? Durante o dia, né? Enquanto ela está ali acordada, vivendo. Então, quando a gente tem acesso aos dados do aparelho, quando a pessoa retorna à clínica, e a gente nota os nossos clientes, né? Fazendo uso médio de 12, 15 horas, até 18 horas ao dia do aparelho auditivo. E isso indica, né, uma boa adaptação, que esse aparelho, essa prótese auditiva, ela está sendo incorporada, né? Tudo que a gente coloca e esquece é porque está natural. Tá legal. Então, está ótimo, né? Está natural e esse é o propósito. Então, essa é a parte boa da tecnologia. A tecnologia, ela trabalha para a gente. Não o contrário. Eu não preciso ficar mexendo, modulando esse aparelho. É o contrário. Como ele tem essa tecnologia e ele é completamente automático, ele vai fazer todos os ajustes ali para o usuário, para que ele possa realmente colocar, esquecer que está usando e vivenciar ali tudo que a vida pode proporcionar para ele. Então é muito, muito diferente da tecnologia de antigamente, que as pessoas elas reclamavam. A gente sempre ouve aquelas histórias. Ai, eu tenho um conhecido que colocou e não adaptou, que não gostava, que fazia barulho. Tudo isso hoje veio por terra. A tecnologia ela é completamente diferente. Quando as pessoas chegam, eu falo, olha, esquece tudo que você escutou. Porque é diferente. A gente vai começar do zero, eu tenho certeza que vai ficar bom. E é realmente o que acontece. Uma situação para você, Carol. Hoje, os nossos idosos, né, agora falando um pouco dos nossos idosos, estão com as atividades, assim, os afazeres, estão muito proativos, né? Então, o idoso hoje, ele acorda cedo, ele vai, às vezes vai à academia, né? Até por recomendação médica, e às vezes ele vai na casa do filho, vai almoçar com o filho, depois ele volta, faz uma fazenda na casa dele, depois à tarde ele vai dar uma volta no parque, vai passear um pouquinho, às vezes vai ao centro da cidade. Então, olha a situação que estou te colocando, né? Estou te colocando a academia, que é um som, né, pesado, né, e tem som na academia, sim, além da música, o som ambiente. Aí você tem esse translado, né, às vezes vai numa caminhada, vai passar pela rua, é um outro ambiente. Então, num dia só, o idoso não é mais aquele que fica na casa dele, só na casa dele, quietinho, né? Hoje o idoso ele é proativo, ele tem esses afazeres. Então, ó, você tem rua, você tem academia, você tem a casa, que é um silêncio, aí você tem um almoço, aí você tem o filho, você tem um passeio no parque. Olha quantas situações eu coloquei para você. Nesse caso, um aparelho antigo, você teria um baita problema aí de regular a altura em cada ambiente desse, né? No caso do aparelho Philips hoje, como é que ele funciona, Carol?
ele faz essa varredura, né, dos ambientes que o indivíduo tá, do que a pessoa tá. Então, ele foi treinado, né, a inteligência artificial que tem dentro dele foi treinado com cenas sonoras. Então, ele passou por inúmeros treinamentos e ele sabe, esse ambiente é um ambiente de festa. Então, eu tenho música, eu tenho barulho, eu vou fazer o quê, né? Eu vou abafar esses ruídos. Começa uma pessoa a falar, ele identifica que tem um falante, ele vai amplificar e dar destaque na voz. Então, ele sabe os ambientes que a pessoa tá. Então, como você mesmo disse, a gente fala assim, nossa, eu tenho uma vida mais pacata. Mas se a gente for parar para pensar, o tanto, né, de ambientes que a gente vivencia num dia só. E cada um desses ambientes, a cena sonora, né, são vários sons dentro de um ambiente só. Você vai num supermercado, né, tem a música, tem a pessoa que está falando ali as ofertas do dia, você está com uma pessoa do lado, a pessoa está conversando, está te pedindo uma informação, tem o barulho do carrinho, né? Então são vários sons naquele ambiente, ele é um ambiente acusticamente complexo. Né? Não é só um som, são vários sons. E o aparelho ele consegue identificar esse ambiente. E ali ele vai fazer um ajuste, né? Os algoritmos, ele vai acionar algumas funções dentro dele para sempre ver o que o usuário tem de mais importante. Ali no caso, é o acompanhante, é uma conversa, então ele vai abafar os ruídos de fundo e vai dar ênfase na voz, né? Tem isso tudo automático, né, automático, sem que a pessoa ela precise mexer, né? E esses ajustes, eles acontecem numa fração de milissegundos. Olha só. Então, ele tem um processador muito rápido, a gente não nota, né? Então, é o mais próximo do que um ouvido natural faz, da gente fazer esse destaque, essa figura fundo do que é importante para mim. Eu sempre uso, às vezes, um exemplo que seria o ar-condicionado. Lá na minha sala tem um ar-condicionado que ele é um pouco ruidoso. E quando o acompanhante está junto e a pessoa, né, não usa aparelho, uma das primeiras coisas que ela nota quando eu ligo o aparelho, ela fala, está fazendo um barulho. Né? E eu vou lá e desligo o ar-condicionado. Ela fala, parou. Eu falo, então, é o ar-condicionado. E aí eu olho, né, para o acompanhante, ó, a gente estava escutando. Nossa, pai, você não estava ouvindo o som do ar? Não, não estava escutando esse som. Olha. Né? Então, mesmo em ambientes que são tranquilos, existem vários sons que acontecem, né? E com a perda auditiva a gente perde o acesso a esses sons. Então tudo isso é informação que deixa de chegar no nosso córtex, no nosso cérebro. Daí a importância, né? A gente precisa estimular o nosso cérebro. Além da comunicação, tem essa questão, né, das doenças neurodegenerativas que estão ali também associadas a uma perda auditiva. Então a gente tem que pensar assim no quanto antes, né, tratar a nossa audição e dar a importância devida que ela tem. Muito bom. Vamos para a participação aqui no programa Piracicaba agora, 991411048. Pois não, Maria. Participações aqui, você também já pode mandar a sua dúvida, viu? Aproveita a vinda da Carol aqui com a gente hoje. Fernando, ele dá olá, amigos, adoro vocês. Pergunta para Carol se precisa limpar os ouvidos com cotonete todo dia, por favor. Eu tenho aflição, demoro para limpar, faço mal? Fernando. Carol. Vai levar o pito, hein, Fernando? Então, Fernando, boa noite. A gente fala, né, para evitar não fazer o uso de cotonete, não limpar o ouvido, né? O cotonete, ele vai ali, tá tirando a cera, que é uma proteção natural do nosso ouvido. Além do que ela pode ali estar empurrando essa cera, formar uma rolha de cera, né? Então não é aconselhável que a gente faça essa limpeza, essa remoção de cera com o cotonete. Quando for preciso, né, ali após o banho, o que a gente indica é pegar a toalha com o dedo e fazer ali a limpeza do nosso conduto. A nossa própria orelha, ela vai expelindo essa cera, né, essa proteção, o excesso dela. Então não há necessidade de fazer o uso do cotonete. Perfeito. Cotonete, na verdade, é só para fazer a voltinha aqui, né, Carol? É isso? Não é para ir lá dentro com o cotonete, né? Cotonete, no meu caso, para passar maquiagem. Olha lá, né? pronto. Pronto. Para limpar, Para limpar. Né, Carol? Tem vários usos que não são o de tirar cera. O de tirar cera, não tira cera, que a cera é uma proteção, né? Pois não, Maria, diga. Mais participações, o Gabriel também está aqui. Obrigada, Gabriel, pela companhia e pela pergunta também. Ele dá boa noite, Maria. Boa noite. Furei o tímpano há alguns anos e fiz cirurgia. Puxa Até vida. hoje, quando uso fone de ouvido, incomoda, criando cera. É normal?
Fiquei com uma perda auditiva em sons baixos. Nossa, olha só. O que você diz para o Gabriel? Como é que é feita essa operação, Carol? Até para a gente entender um pouquinho. Então, existe uma operação que seria a timpanoplastia, né? Em casos, né, de perfuração timpânica, o médico otorrino, se optar pela cirurgia, faz uma reconstrução da membrana timpânica. Em alguns casos, a pessoa ela permanece ali com uma perda auditiva, mesmo pós a reconstrução. É importante, no caso do Gabriel, ele tomar cuidado, né, com esse ouvido, que ele é um ouvido cirúrgico, né, e proteger caso ainda tenha alguma perfuração, fazer uma avaliação. Às vezes fica ainda... Às vezes fica, existem cirurgias que acabam não pegando, então a gente tem que avaliar essa orelha. O uso de fone de ouvido, ele vai realmente, né, empurrando a cera lá para dentro, então pode ser um fator que vai ter um acúmulo maior de cera, né? E assim, o que me deixa mais preocupada é o uso do fone de ouvido. Qualquer tipo de fone, Carol, desculpa, ou você diz só aquele que vai interno? O interno ele vai empurrar, né? Porque ele está ali no conduto, ele vai empurrando a cera. Aquele que no caso do Supra, não, porque ele não está ali no conduto, né? Mas os dois modelos, né? Se usado de forma indiscriminada, né? Se usado por um longo período de tempo ou no volume muito alto, eles podem sim levar a uma perda auditiva. Olha. Né? Então, são alguns fatores aí que deixam a gente de um alerta, no caso do Gabriel. Eu acho que seria interessante você marcar um médico otorrino, fazer o exame auditivo, né? Como todo mundo, né? Fazer anual, para a gente ver como é que está a sua audição e pensar e repensar quantas horas que eu faço uso do fone de ouvido, se isso não pode estar vindo a causar uma perda auditiva ou a piorar ainda mais a minha audição. São as duas que fazem parte, né, do que é moderno, que é a visão com a questão do celular e do próprio computador e o fone de ouvido, né? Por essa questão de ouvir, enfim, fazer um trabalho, às vezes uma música, né? Quer dizer, são situações que a gente não tinha 40, 50 anos atrás, né, exatamente, Carol? É a modernidade trazendo problemas também, né? Além disso, né, a nossa vida como um todo mudou, né? Então, hoje em dia, a gente vive num mundo mais barulhento, né? Tem mais carros, tem mais música, tem mais poluição. Então, tudo isso também acaba influenciando em outros fatores da nossa vida e também na nossa audição. Por isso que a gente tem que estar sempre atento, tomar cuidado, né? Principalmente aos ruídos altos, no caso da audição, que podem vir a levar a uma perda auditiva. Perfeito. Pois não, Maria. Ruth, de Saltinho, da boa noite, Ruth. Neto e Maria. Podem perguntar se pode fazer o exame de audição quem tem muita dor de ouvido. Sou a Ruth aqui de Saltinho. Obrigada a todos os amigos aí de Saltinho, cidades vizinhas nossas aqui que estão assistindo o programa também. E aí, Carol, ela pergunta se pode ou se deve, né, fazer esse exame quem tem muita dor de ouvido. Boa noite, Ruth. Deve fazer, não é pode, deve, né? A gente tem que investigar o que está causando essa dor de ouvido. Nenhuma dor é natural, né? Então, se existe a dor, ela é decorrente de algo. A gente tem que ver. É uma inflamação, é uma infecção, né? Por exemplo, tem infecções de ouvido que não tratadas levam a uma perda de audição definitiva, né? Então, a gente tem que investigar qual é a causa da sua dor nesse ouvido. Então, indico o agendamento com o médico otorrino, faça um exame auditivo para a gente identificar o porquê que essa dor de ouvido está ocorrendo, para que você tenha o tratamento adequado para a sua audição, para que você não venha a ter um problema auditivo. Agora vamos falar um pouquinho, né, lá da Philips, lá do espaço, né, que fica aqui em Piracicaba, onde você vai poder fazer uma visita, vai conhecer a Carol, né, tem uma equipe técnica muito bacana para você conhecer. Esse é o espaço que você está acompanhando, fica na Samuel Neves, 1800, Jardim Europa, aqui em Piracicaba, estacionamento, o espaço muito bem adequado, acessibilidade total. Gente, eu vou levar um cadeirante, tranquilo, gente, desde a entrada da garagem até a pequena rampa que tem para dentro, né, do estabelecimento, tudo muito adaptado, corredor largo, a sala da Carol também. Você vai fazer o seu teste de audiometria em um espaço que não é mais a cabine. E eu acho que, não sei se você nem pegou essa época, né, Carol? Que você pegou a época da cabine? Entrega para nós.
Como é que fazia um cadeirante para entrar ali? Tinha acesso também? Ou se eu peguei, né? Pegou? Esse ano eu completo 18 anos de formada, então eu já trabalho na área da audiologia há bastante tempo. Puxa vida! Então eu venho dessa época, né, das cabines audiométricas, sim. Então alguns modelos eles tinham uma rampa de acesso e eram cabines maiores, mas a gente sempre acabava tendo esse tipo de problema, né? Ia atender em algum lugar onde a cabine ela não era adequada, era uma cabine pequena, não dava para colocar uma cadeira de roda, uma pessoa com uma locomoção reduzida tinha esse tipo de problema. Ou fobia, né? Fobia sempre acontecia, a pessoa ela não gostava de ficar ali, né, fechada naquele ambiente pequeno, claustrofóbico, né? E hoje, né, a gente pensou, a Philips, ela tem essa preocupação com o indivíduo, com o ser humano. Então, todas as clínicas da Philips, elas têm esse tratamento acústico, né? Então, a sala, ela é ampla e tem o tratamento acústico, que não tem essa necessidade de entrar dentro da cabine. Então, se eu tenho um cadeirante, né, eu não vou ficar limitada. Eu vou conseguir fazer esse exame com conforto, com o acompanhante ali, com o familiar, então é muito tranquilo, como o Neto bem disse, né? Ela é totalmente adaptada, as portas, elas são adaptadas também para receber um cadeirante, então a gente pensa em tudo para trazer conforto, né? E audibilidade para os nossos clientes também. Muito bom. Encontrei com as minhas primas em Águas de São Pedro, mandaram um beijo para vocês, super elogiaram, foram super bem atendidas, adoramos todo o espaço, adoramos muito. Encontrei também com a minha tia, né? E a irmã dela está usando o aparelho também. Daí conversei com elas ali, ficaram muito satisfeitas em conhecer e ir na Philips, viu? A gente fica muito feliz, né? Eu acho que esse é o propósito, é devolver alegria, né? Devolver essa qualidade, devolver a audição, o convívio familiar para as pessoas. E assim, manda um beijo para elas também. Sim, com certeza. Carol, continua a campanha, é uma campanha permanente, né? Para você que nos assiste, se você ainda não fez o teste de audiometria, é muito importante. Carol vai dar mais detalhes. Mas olha, eu tô aqui para falar dessa campanha, Philips Aparelhos Auditivos e Programa Piracicaba Agora. Você não vai ter custo você fazer o exame de audiometria, tá bom? Só que tem que agendar, não adianta ir direto lá, porque a clínica ela trabalha com essa questão bem personalizada para cada cliente. Então é com horário marcado. Então você vai ter que ligar no 3377-6941. Neto, assisto de São Pedro, estou assistindo de Rio das Pedras, sem problema. 019 3377-6941, falou, eu vi a Carol lá no Neto, com a Maria, conversando, quero marcar, então, teste de audiometria. E aí vai ser agendado com você, com dia e hora marcado para você fazer o teste. Carol, não vai ter custo algum o teste, correto? Exatamente, Neto. Nós temos esse convênio aqui, esse benefício para as pessoas que acompanham o programa Piracicaba Agora, da região de Piracicaba. E fazendo o agendamento, a gente faz o exame de audiometria, não há custo, como bem o Neto disse, né? Esse exame ele é indolor, ele é um exame rápido, né? E ele dá exatamente ali o nível de audição que a pessoa tem. Né? Se ela tem uma perda auditiva ou não tem uma perda auditiva, né? Qual é o grau, a configuração. E caso a pessoa ela tenha essa perda auditiva, ali mesmo no momento da consulta, a gente vai orientar, mostrar os modelos de aparelho, ela vai poder experimentar também, levar para casa, né? Ela fica alguns dias ali com o aparelho. É uma oportunidade para que a pessoa lá vivencie, né? Ali na casa dela, nos ambientes que ela frequenta. A gente acabou falando aqui, né? Quantos ambientes a pessoa frequenta, né? Uma pessoa ela é completamente diferente da outra. Então, ela tem que ver ali o benefício que aquilo está trazendo no dia a dia dela. Então, ela tem essa oportunidade de experimentar o aparelho antes da decisão pela compra. Muito bom. Excelente. Só que tem que ligar antes para agendar, tá bom? 3377-6941. Philips Aparelhos Auditivos fica aqui em Piracicaba, na rua Samuel Neves. Em detalhe para você, é pertinho, fácil acesso, você vem para a Independência, você que vem de fora, é super fácil, viu gente? Samuel Neves, 1800, tá bom? No Jardim Europa. Carol, mais uma vez, obrigado pela sua participação hoje aqui, Obrigada, viu? Carol. Eu agradeço vocês pelo convite de estar aqui novamente. É um grande prazer. Eu espero as pessoas lá na clínica, espero que vocês agendam. Vamos cuidar da nossa audição. Muito bom. Valeu, Carol. Obrigado. Philips Aparelhos Auditivos.